Então, aqueles que têm as suas Bíblias, abram aí o título da lição, se a gente conseguir colocar ali no Data Show, é o cinismo social e a falta de fé no caráter justo de Deus. Diz assim o verso 17 do capítulo 2. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? É esse os versículos que nós vamos estudar esta manhã. Repetindo, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Não conseguiu colocar, aqui seria aparecer um slide com uma interrogação. O que a gente pode perguntar para o texto? O que vocês têm em mente, olhando esse versículo, apenas esse versículo, que vocês podem depreender dele, o que pode trazer assim um desconforto? Não estou entendendo isso. Por que esse diálogo aí? Então, cada um que sentir à vontade pode falar. Estou achando que o pessoal está meio quieto hoje, não está? Nem orar, nem falar. Capítulo 2, verso 17. Malaquias, capítulo 2, verso 17. Oi. Para levantar o debate, começar as perguntas aqui, né? O versículo fala que enfadais o Senhor, cansais o Senhor. Deus pode se cansar? Pode se enfadar? Malaquias que está falando, né? Ele está profetizando, ele está chamando a atenção do povo que esse sentido de cansar, essa palavra a gente vai falar mais à frente, ele tem um sentido não apenas de cansar, vocês estão assim duvidando mesmo de Deus. Deus fez uma promessa para vocês e vocês agora parecem assim que vocês não vão crer nisso. Eu prometi para você que ia tirar você da terra prometida, ia levar para o exílio, voltar para a terra prometida, reconstruir o templo, reconstruir os muros, e ainda vocês estão aqui reclamando, cansando. É isso assim que ele está questionando o povo ali de Israel sobre isso. Alguém mais? Bom, aqui diz: qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Alguém pode fazer o mal e enganar Deus dizendo que Deus pensar que isso é bom, né? Como é que se pode passar por bom aos olhos do Senhor? É. Senão daí a gente está respondendo já a lição. Mas assim, o que vocês podem chamar a atenção? Isso é um dos aspectos mais importantes. Mas tem uma palavra aí que está reverberando e eu ainda não ouvi ninguém assim questionar essa palavra aí. Vamos lá. Oi, só um segundinho. Eu acredito que aqui eles estão dissimulados, são pessoas dissimuladas. Tem um pensamento de muito cinismo diante do que Deus é, da justiça e do olhar dele para o homem. É isso que eu vejo, muito cinismo. Então, a gente pode continuar fazendo o que é mal,
para Deus, ele, não sei, vamos ver o que ele faz. É isso que eu entendo. Então apareceram duas palavras interessantes aqui, o mal e a justiça. Rony, aqui parece também que eles estão debochando da demora do Senhor também em fazer juízo, né? E olhando para os nossos dias, a impiedade dos homens realmente parece ter uma demora do Senhor em fazer juízo também nos nossos dias. Muito bem. Então a gente está vendo aí o contexto. Só relembrando o contexto de Malaquias, o povo está ali em Judá, eles estão voltando do exílio, reconstruir o templo, reconstruir os muros, estão adorando a Deus, e assim eles observam o quê? O reino persa cada dia crescendo mais. O império em volta cada dia. Eles estavam quase como um estado vassalo. E eles estavam realmente questionando a Deus. Poxa vida, a gente é fiel a Ti, a gente está aqui cultuando ao Senhor, fazendo tudo o que o Senhor quer, e a gente vê esse povo aí que é de fora se dar tão bem, esse povo aí que não é nem o povo escolhido por Deus, irem prosperando tão bem. Então aí entra a questão assim de umas coisas que vai acontecendo, e acontece até hoje, que é a questão do mal, né? Quando a gente observa isso, quantos de nós não pensamos, a gente escutou um pouquinho do sermão, poxa vida, a gente vem na igreja, cultua a Deus, é bonzinho, dá o dízimo, eu sou um irmão assim, daqueles fiéis, um dos fiéis mesmo, mas acontece, eu tenho câncer, posso ter uma doença, um ente muito querido meu pode morrer, e os caras lá fora que bebem, jogam, fazem maldades, e eles prosperam. Não parece isso aí que o povo está questionando Deus? Pastor, Oi. para cá. Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. Ou é desses que ele se agrada. Lembra um pouco o texto de Tito que a gente estudou? Da distorção, o falso mestre, da distorção da visão da justiça de Deus. Então eles impõem ou eles declaram que Deus tem uma visão e não de fato sendo Deus falando, como está no próprio texto, né? E sem querer pular, mas já pulando, né? Uma aplicação importante para a gente é pesar tudo, julgar tudo à luz da palavra. Porque ninguém tem propriedade para falar sobre a vontade de Deus, senão o próprio Deus. O que parece que eles estão perguntando, eles é assim, será que Deus é bom mesmo, né? Será que Deus é bom? Porque a gente faz tudo aqui para Deus, e Deus, assim, ajuda os outros. E não parece muito que com a gente um pouco disso? O engraçado é que eles falavam isso mesmo... interessante. Interessante que eles falavam isso mesmo estando cometendo todas esses pecados, né, que em Malaquias é repreendido. Até aqui Deus tem repreendido eles de todos esses pecados. Eles olhavam para os outros e se achavam bons e achavam ruim de Deus abençoar o que eles julgavam ser maus, né, sendo que eles também estavam sendo maus perante Deus, né? E ainda tem mais uma palavra ainda que vocês ainda não pegaram. Justiça. Não é? O que é justiça aos nossos olhos? O que é a justiça aos olhos de Deus? Não é? Isso nos leva a uma boa reflexão, né? O que é justiça para mim? O que é justiça para Deus? O próximo slide mostra um pouquinho a ideia que uma reconstrução espiritual incompleta afeta a fé na justiça de Deus. Eles estavam questionando a justiça de Deus. E, meus irmãos, questionar a justiça de Deus não é a mesma coisa que questionar a existência de Deus?
Não parece isso? Não nos reflete isso? E eles perguntavam, onde está o juízo de Deus? A gente está aqui fazendo tudo. Os sacerdotes estão ali oferecendo animais estragados para a adoração. Os levitas estão pecando. Os sacerdotes estão adulterando. Onde está essa justiça? Não é uma pergunta que devemos refletir? Então, de uma forma irônica, questionavam em seus corações, onde está o Deus do juízo? Aonde está o Deus do juízo? Aonde, em outras palavras, onde está o Deus que julga retamente, que julga os pecadores? Não estavam vendo agir acima disso, meus irmãos. Então, um dos dilemas que regem mais antigos para a doutrina cristã é o problema do mal. É o problema do mal. E existe um termo teológico que fala sobre isso, é teodiceia. É um tipo de pensamento que causou e causa esse pensamento aqui. Mas se Deus é tão bom, Ele é justo, Ele é fiel, por que existe o mal? Por que Ele permite o mal? Não faz a gente refletir sobre isso? E esse texto fala justamente isso. Se Deus é bom, Ele está passando mais rápido, espera só um tiquinho aí. Se Deus é bom, por que existe o mal? Como pode existir o mal em um universo governado por um Deus justo, bom e todo-poderoso? Como a gente pode ver isso? O que vocês poderiam falar? Se Deus é bom, justo, por que existe o mal? Quem que se anima a falar aí? Por que o mal existe? Por causa do pecado. Para contrastar o bem. Para contrastar o bem, o bom, né? Uhum. Então, a essa pergunta sobre o mal, existe nessa teodiceia 3 respostas básicas para essa indignação. Por que existe Deus, o mal? Se Deus é tão bom, por que existe o mal? Como pode existir um mal em um universo governado por um Deus justo e bom? E a questão vai mais além. Como um Deus justo, bom e todo-poderoso permite existir o mal? E nós temos 3 respostas ao mundo, que o mundo fala sobre isso. A primeira resposta é do ateísmo. Como o ateísmo vê esse problema do mal? Eles veem da seguinte forma: se Deus é justo, bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Se o mal existe, a conclusão deles é o quê? Deus simplesmente não existe. Por isso que o ateísta fala. Muitos desses adeptos do ateísmo justificam a sua posição pelo fato do quê? Não poderem compreender as desgraças que existem no mundo. Eles pensam, como pode Deus controlar as coisas, existir e permite ali uma violência, permite uma morte, permite tantas coisas. E eles continuam, se o mal existe, a conclusão deles é, Deus simplesmente não existe, a natureza é determinista, não segue qualquer princípio ou ordem moral. O mal faz parte do universo. Não existe um Deus bom, nem um Deus justo que possa impedir a realidade do mal. Isso me lembra de um filme, alguém já assistiu aquele filme Os Sinais? Né? Um pastor protestante que perde a sua família e ele começa a sua saga de
realmente essa crise dele, como que Deus, eu, um pastor, que cuido, que faço? É a mesma pergunta que a gente faz para Deus. Ele permitir que a minha família seja perdida. Então, a gente tem um pouquinho desse ateísmo aí, tem hora, não tem não? Muitas vezes nós não perguntamos para nós mesmos, poxa Deus, eu faço, por que eu perco o emprego? Por que a minha família está passando necessidade? Por que eu estou doente, estou com câncer? Então, a gente tem que tomar cuidado dessa questão. Muitas vezes, nós parecemos um pouco ateístas. A segunda é o teísmo aberto. É a próxima aí. Que esse teísmo aberto fala, olha, não é culpa de Deus que o mal existe no mundo, porque Deus não é todo-poderoso, nem onisciente. Deus se esvaziou da sua onisciência e de sua onipotência para poder se relacionar de maneira ideal com as pessoas, a fim de que não fôssemos meras peças de um jogo de xadrez. O que ele está falando aqui? Que se Deus determina tudo, então a gente fica pensando que é uma peça de xadrez, mas não é isso que a palavra de Deus fala. Deus controla todas as coisas. Nós temos a livre agência, podemos errar, e nós temos a consequência desse pecado. E ele continua aqui, na época, um adepto do teísmo aberto publicou em seu blog pessoal uma tentativa de justificar a Deus a questão do tsunami. Como um Deus bom permite que tantas pessoas sofram e crianças inocentes morram? A resposta dele foi mais ou menos esta: porque vocês estão culpando a Deus? Ele não sabia do tsunami ia acontecer. Ele não tinha poder para impedir o tsunami. Vejam quantas pessoas pensam dessa forma. Será que o povo lá de Malaquias, o povo lá em Judá, não estava pensando a mesma coisa? Eles, o povo escolhido de Deus, para ser bênção a outras nações da terra, estavam sofrendo ali. Estavam tendo opressão externa dos impérios. Foram levados cativos para a Babilônia, voltaram e já estavam sob o domínio persa. E eles ali estavam preocupados, nossa, a gente é aqui fiel, justo, e Deus está permitindo que isso aconteça conosco. A terceira posição, meus irmãos, vem das religiões orientais, como o Zen budismo e outras correntes religiosas que negam o outro lado da equação, ou seja, afirma a inexistência do mal. Isso tem a ver com a meditação transcendental, que tenta resolver o problema do mal, negando a própria existência do mal. E eles falam assim, os seus adeptos, alegam que o mal é simplesmente uma projeção da nossa mente. Para eles, se a pessoa alcançar determinado nível de espiritualidade, entrará em sintonia com a realidade que temos ao nosso redor, na natureza e nas forças que nos cercam. Dessa maneira, o mal e a dor deixarão de ser uma realidade para elas. Essas seitas que existem aí, olha, tipo o espiritismo, então a pessoa vai sempre procurando aumentar, melhorando. A partir que você vive, você vai sendo cada dia melhor, mais bom, né? Não sei se existe, falei errado aqui, mas é isso aí. Uma pessoa melhor assim, na vida. É a encarnação. Engraçado que sempre todo mundo era rainha ou rei, né? Nunca vi assim, o povo falar que era escravo, sempre é rainha ou rei. Mas cada um é assim. E aí a gente não pode falar sobre o cristianismo histórico. Não podemos negar que Deus existe, que Ele é bom, justo e poderoso. Por outro lado, não podemos negar também que o mal existe.
a equação completa. Deus é bom, mas também o mal existe. Essa é a forma do cristianismo histórico. Nós mantemos os dois lados da equação. Deus é bom, todo-poderoso, mas o mal existe no universo. Por isso que nós vemos servos do Senhor, de Deus, que temem, passaram por sofrimento de grandes proporções no mundo e sofrem doenças. E aí a gente está vendo aqui acontecendo com quem? Com o povo aqui em Judá. Com o povo que voltou do exílio, juntamente com outro povo que já morava ali. Historicamente, não sei se vocês lembram disso, o povo foi levado cativo, mas foi levado cativo os magistrados, os doutores, os mais ricos, mas o povo mais pobre, os agropecuaristas, eles continuaram morando em Judá. Então, esse povo, quando volta dali, eles reconstroem o templo, reconstroem os muros, reconstroem a cidade, mas o sofrimento deles continua. Tanto que depois, ali, os magistrados começam a pesar a mão, é só a gente ler Êxodo e Neemias. A gente vê o povo sofrendo, o povo sendo subjugado, e aí eles questionam aí essa questão. Por que a gente está sofrendo? Então, a resposta do cristianismo, meus irmãos, é que o nosso serviço a Deus independe dessas coisas. Pois Ele é bom, justo e todo-poderoso, mas permite a existência do mal. E assim o permite porque tem um propósito de mostrar sua soberania e castigar os ímpios. E é isso que o povo estava se sentindo ali. Essa questão dessa teodiceia do povo falar assim, nossa, mas a gente é bom e o mal, e o povo está passando bem. E é uma questão antiga. Podemos ver isso, por exemplo, lá no Salmo 73, quando o salmista reclama. Nossa, mas eu estou aqui no templo adorando ao Senhor. Isso quem está falando é Asaf, líder de 4.000 músicos, sempre ali no templo. E ele está clamando assim, não, mas as pessoas ali fora estão tão bem, engordando, ficando ricas, e eles não são ímpios. O livro também de Jó preocupa com esse mesmo assunto. Jó era o quê? Um homem temente a Deus, adorava, sacrificava pelos filhos. E o que aconteceu com ele? Foi sendo o mal. Deus permitiu que o mal pesasse nele. Para o quê? Para a glória de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar nisso e lembrando de Malaquias, nós vemos o quê? O povo daquela época, o quê? Punha em xeque-mate outra vez a justiça de Deus. Não colocaram várias vezes? Quantas vezes eles reclamam? Deus, Deus, nos abandonasse. É só olhar um pouquinho dos salmos, os salmos imprecatórios, é só olhar um pouquinho na questão dos juízes, é só olhar um pouquinho na questão da monarquia, do Reino do Norte, quando é levado para a Síria, um povo escolhido por Deus para ser bênção às outras nações da terra, sofriam as agruras dos seus pecados e das suas dificuldades ali. E aí a gente começa a entrar nesse ponto principal, que agora vai permear até no último versículo de Malaquias. De Malaquias 2,17, esse verso que nós estamos. Domingo que vem nós vamos falar do 3, de 1 a 5. E no outro domingo nós vamos falar sobre o dízimo, que cutuca muita gente. Trata exatamente disso. Portanto, vamos analisar o que esse trecho tem a ver com o culto. Vocês lembram que o contexto de Malaquias, o contexto que Malaquias está falando para o povo é o quê? Eles estavam prestando um culto que não agradava a Deus. A vida deles não agradava a Deus. A forma que eles cultuavam a Deus não agradava a Deus. E nós podemos ver então, meus irmãos, aqui, o que ele está falando aqui, ó, vocês estão cansando o Senhor.
com as suas palavras. Essa é a mensagem que Malaquias pregava nas ruas de Jerusalém, ou quem sabe na área do templo, ou ali em volta. É uma mensagem que vinha da parte de Deus para aquele povo ali, rebelde, reclamão, chorão. E Deus manda Malaquias falando, olha, vocês estão cansando. No hebraico, essa palavra cansando é o quê? Enfadar. E significa irritar. Está vendo, Enos? Significa provocar, aborrecer, e assim gerar um cansaço, um desânimo, um enfado. Deus está falando assim, olha, eu estou fazendo tudo para esse povo. Vocês lembram, se a gente olhar a Bíblia como um todo, nós olhamos o quê? A criação, queda, redenção e a consumação. O homem caiu por causa do pecado. Deus providencia o jeito das pessoas voltarem ao relacionamento com eles. Então ele cria o povo, Adão peca, ele cai, é expulso do Éden, para voltar ao relacionamento com Deus, o que ele precisa? Da redenção, que é com Cristo. E Deus prepara esse povo para isso. Ele chama Abraão para ser bênção a outras famílias da terra. Israel se une ali, se junta no seu egoísmo. E Deus fala assim, não é isso que eu quero que vocês vão falar para outras nações da terra. Isso vem com Jesus. E é isso que vai falar mais à frente, na glorificação e mais os textos que vão ser falados. Então nós vemos aqui essa declaração de Deus, e isso que o profeta está dizendo. Vocês estão aborrecendo Deus com esse tipo de questionamento que levantam contra Ele. Deus é paciente, mas a paciência dele também tem limite. E chegou um momento que o Senhor diz, já basta, né, gente? Vocês estão pulando corguinha aí, com o devido perdão. Mas não é assim? Não é assim que a gente faz também com Deus? Vocês já notaram, a gente pode ter um monte de coisas, um monte. Passa um ano debaixo das bênçãos. Agora, deu uma dor de dente, já está reclamando com Deus. Não é isso? Muitas vezes. Então, a situação, portanto, havia chegado a esse ponto. Mas o que Deus estava dizendo que aborrecera a ele, que o povo estava dizendo? E ainda pergunta em que nós o cansamos. Malaquias, gente, vocês estão cansando. Mas o que nós estamos cansando? A gente não está fazendo nada, a gente é bonzinho. Né? E o questionamento do povo é o próximo. Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. E é esses que ele se agrada. E aonde está o Deus da justiça? Todos esses questionamentos se resumem no seguinte raciocínio. Vale a pena servir a Deus quando parece que ele se agrada mais dos ímpios? Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Quem é rico nesse mundo? Quem é próximo, popular? Quem tem mais fama? Juntamente com os que não temem a Deus. Veja quantas pessoas importantes, é só abrir aí o Instagram da vida, o Facebook e tantas coisas, as pessoas lá rindo o tempo todo. Sofremos sobre o poder de um povo inimigo, e eles reclamando. Eles estavam debaixo desse poderio da Pérsia. Eles estavam sob a opressão da Pérsia ainda. O que eles estavam esperando? A vinda do Messias, aquele que ia libertar o povo, aquele que vinha ser rei em Israel, ser rei da nação. Eles que estavam esperando. Então, o que levou a esse questionamento foi o fato de que, na época de Malaquias, é o próximo, aí, o povo estava vivendo em servidão, era vassalo do Império Persa, e pagava pesados impostos e que gerava dificuldades financeiras muito grandes.
As lavouras daquela época, é só olhar Esdras e Neemias, eles perdiam lavouras, entravam em dívidas. As pessoas cobravam altos juros das pessoas ali. Eles estavam, de fato, sendo oprimidas. A nação de Israel era minúscula, encravada ali no meio da Palestina. O povo, então, se perguntava, que diferença faz eu servir a Deus ou não? Os ímpios estão bem, estão aumentando as suas riquezas. Por que eu estou aqui, nesse pequeno território, onde Deus me colocou aqui, o povo pensando, e a gente vê esses impérios todos bons, bem, ricos, poderosos, dominando sobre todo mundo. E o profeta dizia, vejam, essa atitude de questionar a justiça de Deus, o amor de Deus e a validade de servir está o quê? Enfadando a Deus. Isso, meus irmãos, nos leva a questionar e a pensar um pouco nas nossas vidas. Qual tem sido a sua oração? Uma oração de agradecimento, de louvor, ou uma oração de reclamação? Em vez de clamar, a gente está a reclamar. E a resposta de Deus vem agora então, meus irmãos. A resposta de Deus consiste, em primeiro lugar, em dizer que o povo estava aborrecendo. Vocês estão me acusando de favorecer o ímpio e desfavorecer o justo. Não é isso que eles estão acusando Deus? Os ímpios estão bem. A justiça, o Senhor não é justo, Deus. Nós estamos aqui, nós somos seu povo, somos escolhidos por Ti. Somos o povo de Israel aqui para ser bênção a outras nações da terra. E o Senhor permite o mal em nós. Permite nós sermos oprimidos. Permite que as outras nações sejam ricas. Permite que nós passamos necessidade. Onde está a sua justiça? Aonde? Aonde está a justiça? E aí a gente vê a resposta de Deus. A segunda parte da resposta de Deus é completamente diferente daquilo que os israelitas esperavam. Talvez eles esperavam ouvir uma resposta assim, está bem, meu filho, vou castigar todos os ímpios e abençoar vocês, para todos verem que há diferença entre servir a Deus e não servir. Aí mostra o quê? A teologia da troca. Você serve a Deus para você ter bênçãos? Você serve a Deus em troca de bênçãos de Deus? Ou eu dou o dízimo esperando receber 10 vezes mais, como são algumas vezes pregados por aí? Todos verão que favoreço o meu povo e castigo os ímpios. Com certeza, muitos deles estavam pensando isso. Muitos desses israelitas estavam pensando nisso. Olha, eu sou um povo bom demais, eu sou israelita, eu vou no templo, eu vou ali fazer expiação pelos meus pecados, eu vou lá levar minha oferta pelo pecado, eu vou ali todos os dias fazer os holocaustos a Deus, eu sou bom demais. E o povo lá fora sendo rico. Mas a resposta de Deus, o próximo slide, foi inesperada. Ele diz ao povo, vocês querem justiça mesmo? Querem? Querem que eu mostre a diferença entre o justo e o injusto? Então farei isso e vou começar por vocês. Pelo povo de Israel. Vou punir o ímpio, mas começarei com os ímpios que estão no meio de vocês. Vou fazer diferença entre ímpios e justos, mas não em relação aos que são de fora. Antes farei a diferença entre os que estão no meio aqui. Não é isso que Deus fez? E que está fazendo? Querem que eu mostre a diferença entre o justo e o injusto? A lição prática que nós devemos ter desse versículo, meus irmãos, é essa. Imagine se você perguntasse a Deus, qual é a vantagem de servir a Deus?
ele respondesse para você. Mostrarei qual é a vantagem em me servir, mas primeiro começarei tratando o caso de vocês. Depois pensaremos nos outros, nos ímpios. Vamos deixar o problema da Teodiceia para depois. A questão de por que os ímpios prosperam. Começarei purificando o meu próprio povo. Começarei purificando o meu próprio povo. E aí a gente começa a entrar no capítulo 3. E o capítulo 3 vai falar sobre quem? O mensageiro. Vai falar sobre a vinda do mensageiro. Vai vir falar sobre Elias, que vai falar também lá no versículo final de Malaquias. Aquele que vai vir o quê? O Messias. Então Deus começa a tratar o povo, a mostrar ao povo como ele iria fazer a justiça, porque o povo de Israel não era capaz de ser justo. A justiça única e perfeita era quem? Cristo. É isso que traz essa profecia. A resposta vem, então, nesses termos, ou seja, em forma de profecia. A profecia de Malaquias sobre o futuro começa exatamente aqui. A tarefa principal do profeta não era falar do futuro. Ele é um homem que Deus levanta em determinado momento para exortar o povo no seu pecado. Quantas vezes vocês abram o livro de profetas, está lá o profeta exortando o povo. Vocês estão em desobediência, vocês estão pecado, vocês estão oferecendo sacrifícios com animais defeituosos a Deus, vocês estão pecando, vocês estão casando 2, 3 vezes, vocês estão abandonando o sábado. E vai, né? A lista é grande, não é? Então, meus irmãos, até esse ponto, o leitor, nós devemos ter notado a grande parte do trabalho do profeta foi o quê? Exortar o povo. Gente, eu estou exortando vocês, estou chamando a atenção dos sacerdotes, estou chamando a atenção dos levitas, estou chamando aqueles que adulteram. E Deus fala assim, gente, agora eu vou fazer o seguinte, vou começar a tratar por vocês. E é a partir disso que a gente começa a ver próximo domingo. Vou mandar um mensageiro. Vocês viram como é que começa o capítulo 3? Eis que eu vou enviar um mensageiro. E a gente vai ver quem é esse mensageiro. Então, essa profecia, em linhas gerais, diz o seguinte: farei distinção no meio do povo entre aqueles que são meus e os que não são. Como farei isso? Primeiro, enviarei o mensageiro que vai preparar o meu caminho. Em seguida, eu, pessoalmente, vou ao encontro de vocês, habitarão no meio de vocês e farão a minha distinção. De quem ele está falando? De Elias, e depois vai falar de João Batista, e ele vai falar do Senhor Jesus, que vai habitar no meio de nós, para morrer pelos nossos pecados, para fazer justiça. A justiça perfeita, o sacerdote perfeito, o profeta perfeito e o rei perfeito. É disso que o texto está falando, é disso que Malaquias está trabalhando aqui, a questão do culto. Eles não estavam fazendo um culto que agradasse a Deus. Concluindo, então, nessa meditação, meus irmãos, nesse pequeno versículo, eles acusam Deus de deleitar-se no pecado e agradar-se do pecador. Hernandes Dias Lopes comentando isso. Acusam Deus de ser omisso na história, de ser lerdo nas intervenções, mas eles eram cegos. Deus agiu no dilúvio, em Sodoma, no cativeiro babilônico. Deus age hoje e agirá no futuro, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é soberano, e tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jesus vai voltar, vai ter o juízo final, e Ele vai separar os bons dos maus. Essa é a visão,
aqui Bavinck falando e comentando sobre esse texto. A manifestação da justiça de Deus é simultaneamente a manifestação da sua graça. Então, até mesmo o perdão de pecados é devido à justiça divina. 1 João 1,9 fala o quê? Jesus perdoa todos os pecados, não é isso? Além do mais, pelo mérito de Cristo, os redimidos serão justificados pela justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Cristo. E colocados numa posição de honra e bem-aventurança da família celestial. E aí a gente vai entrar no capítulo 3 a semana que vem. Alguma dúvida ou várias dúvidas, alguma pergunta, algum comentário, algo que não ficou bem claro, pode perguntar. Hoje o pessoal está muito caladinho. Ou ficou bem explicado, ou ninguém entendeu nada, né? Então fica difícil. Alguém quer comentar alguma coisa, ou vocês acham que não é bem assim, essa questão do mal? Tranquilo? Nem você, Salles, comentar nada? Então tá bom, gente. Domingo que vem, daí o assunto é mais pesado. Hoje foi só o começo. Aí, domingo que vem, começam as sentenças que Deus vai proferindo. Aí começa a ficar essa questão. Tá bom? Então, vamos orar. Vou pedir aqui para o Fabrício orar por nós. Senhor nosso Deus e Pai, a gente vem aqui diante de Ti mais uma vez, nesse dia, nesta manhã, agradecer pelo privilégio que a gente tem, por podermos reunir em Seu nome, reunir como família de Deus, como irmãos aqui nesse templo, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, para esclarecer alguns pontos que a Sua Palavra nos trouxe. Então a gente agradece por isso, por essa oportunidade, Pai. Agradece pela bênção que é estar aqui, juntos, reunidos em Seu nome, para conhecer um pouco mais da Tua Palavra. A gente pede que o Senhor continue derramando bênçãos na vida de cada um que está aqui, que cuide de cada um de nós, das nossas famílias, e que nos dê um resto de domingo em paz, que esse domingo a gente ainda use o restante dele, de modo que nossa vida glorifique o Teu santo nome. Assim oramos agradecidos em nome do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Bom dia a todos, bom almoço, até a noite.